Oiê! Que tal viajar comigo para uma Hollywood do final da década de 60? Obrigado. Chegamos para mais um vídeo da sessão Pipoca aqui no canal e esse é um vídeo muito especial porque eu vou falar do novo filme do Tarantino, que é um dos diretores que eu mais gosto, não é à toa que eu tenho essa camisetinha. E hoje então nós vamos falar sobre o seu penúltimo filme. Diz a lenda que quando ele chegar no 10º filme ele vai se aposentar, então esse é o seu 9º filme, Era Uma Vez em Hollywood. Contando sempre com um elenco de peso, dessa vez estrelado por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie e também algumas importantes participações, como por exemplo Al Pacino, Kurt Russell. Tarantino mais uma vez fala do cinema dentro do cinema, com a sua característica, sua marca pessoal de trazer ironia, sarcasmo, humor, com violência, e nesse filme ele vai fazer isso contando a história de Rick Dalton, que é um ator decadente de filmes de western, os famosos Bang Bang do Velho Oeste, e o seu dublê, o Cliff Booth, que foi interpretado pelo Brad Pitt. O filme retrata o passar do tempo para esses atores, junto às mudanças da indústria do cinema nesse período. Ao mesmo tempo em que acompanhamos esse declínio dos dois e também a sua relação de amizade, o filme tem como pano de fundo a história real da atriz Sharon Tate, esposa do cineasta Roman Polanski, e o trágico episódio ocorrido com ela e a chamada família do Charles Manson, que interrompeu tão precocemente a sua carreira no final da década de 60. E aqui nós já temos um ponto muito interessante do filme que o Tarantino fez, que foi misturar alguns personagens fictícios com pessoas reais que foram retratadas no filme. Isso para os amantes do cinema é um presente, mas é claro que ele vai fazer algumas subversões no roteiro, nessas histórias, no que aconteceu, no que deixou de acontecer. Não é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, acho que tem outros críticos de cinema que têm até mais bagagem para falar sobre isso e também sobre alguns aspectos mais técnicos do filme, mas hoje eu quero trazer para você uma leitura dessa Los Angeles do final da década de 60, o que estava acontecendo lá em termos musicais e o que o Tarantino trouxe para a gente aqui de experiência nesse cenário e também sobre algumas questões de atuação, sobre alguns cuidados ali do Leonardo DiCaprio, do Brad Pitt, também de outros atores que apareceram nessa história, alguns cuidados com relação à preparação do ator, então tem muitas coisas interessantes para a gente falar sobre esse filme. Porque os filmes do Tarantino são uma verdadeira experiência cinematográfica, musical, visual, então por isso eu quis trazer alguns componentes aqui para dividir isso com você, para quando você assistir esses filmes você entender por que você está curtindo tanto. E assim, gente, para quem curte cinema sabe que o Tarantino ele é um cara peculiar, tanto na sua maneira de olhar para o cinema, ele é muito entendedor do cinema e também de música, e a escolha da ambientação desse filme lá numa Los Angeles do final da década de 60, nos Estados Unidos, é muito legal em termos musicais, porque nessa época a coisa estava fervilhando. Então já logo de cara te digo que essa trilha sonora do Tarantino nesse filme tá muito especial, principalmente se você gosta de rock. Os acontecimentos desse filme, só para você se situar aí, eles ocorrem um pouquinho antes do Woodstock. Então tava bombando o movimento hippie, a contracultura, o rock especialmente. Mas o que eu acho muito interessante não é só nesse filme, como também é uma tendência do Tarantino, é que ele não é muito fã de trilhas originais. Ele prefere escolher algumas músicas anacrônicas e colocar ali nas suas trilhas sonoras. E nesse filme especialmente, ele fez questão de escolher entre todas as músicas, só poderia ter música que foi composta antes de 69. E eu acho que essa escolha aconteceu também porque toda a trilha sonora do filme, tudo que o personagem está escutando ali, o espectador está ouvindo também, não é uma música que está fora da história. Então, se você está escutando uma música aqui, ela está tocando lá na cena, num rádio que está no carro, ou então num programa de televisão. E quando eu falo que esse filme é também uma experiência musical, olha só que interessante. Se a gente for pensar que lá, pouquinho antes de 1970, a gente tinha Janis Joplin, Bob Dylan, Rolling Stones, Beatles também, que veio até um pouquinho antes, mas toda essa galera que já é bem conhecida da época, então você poderia esperar que lá no filme do Era Uma Vez em Hollywood vai tocar isso aí, nessa trilha sonora. Mas não aconteceu isso. O Tarantino
ele não é um cara de escolhas óbvias, e aí na música isso não seria diferente. Então ele traz uma diversidade de cantores e bandas aqui, que são conhecidos também para quem curte esse tipo de música, mas não são essas figurinhas carimbadas. Então nós temos aí para essa época algumas bandas de folk rock, de rock psicodélico, rock progressivo, até aquele que a gente chama de protopunk, né, que são as bandas precursoras do punk. Tem também uma projeção no rockabilly, no country, que combina muito bem com esses filmes western, então teria que ter alguma coisa nesse sentido aqui também. Então vale muito a pena você conferir essa trilha sonora, porque traz um monte de bandas e cantores e músicas energéticas, músicas bem interessantes. Outro ponto interessante da ambientação é com relação à recriação dessa Los Angeles dessa época. E assim, o Tarantino é um cara que ele não curte imagens computadorizadas. Então ele prefere recriar mesmo. Agora você imagina a complexidade de você recriar uma cidade, um ambiente da década de 60 lá para trás. Então, ele tem várias cenas nessas freeways, né, nessas estradas, autoestradas, que além de ter que ter fechado as estradas de fato ali, ele também teve que arrumar um monte de carro antigo para poder passar por essas estradas. Porque ele não ia colocar o carro pelo computador ali. E eu acredito que isso dá um realismo muito maior, não só para a gente estar assistindo, mas também para o ator que vai fazer a cena lá. Tanto que eu estava pesquisando sobre o filme e a Margot Robbie, ela falou que isso realmente acontece, que assim, você poder ter essa experiência tátil de representar uma década e estar ali com tudo, né? Não é só uma tela verde que depois vai ser preenchida, isso traz para o ator um realismo muito maior. E, obviamente, essa expressividade ele vai passar pra gente, pro espectador. E agora, puxando um pouquinho mais pra atuação mesmo, bom, nem preciso dizer que Leonardo DiCaprio, ele, mais uma vez, é um grande candidato a Oscar nesse filme. A maneira como ele construiu esse ator que é decadente, que primeiro ele era um mocinho, né, lá nos filmes de faroeste, e depois ele passa a ter que ser um vilão, porque as coisas não são mais as mesmas, essa indústria do cinema mudou e ele tá degringolando aí na sua carreira. Então tem toda uma instabilidade dele como ator, que ele leva isso quando ele vai atuar. E é engraçado, né, que é o ator fazendo papel de ator que faz um personagem lá dentro do cinema. Então tem várias camadas aí que faz essa atuação ficar bastante interessante. Brad Pitt também, como esse ator coadjuvante, ele é o dublê do Rick Dalton, e ele tá muito bom também, bom em vários sentidos. A Margot Robbie, primeiro que ela é linda, né? Meu Deus, como pode gastar toda a sua energia para fazer uma mulher daquela? Depois a gente fica com as migalhas, não é mesmo? Então, além de esbanjar a sua beleza, a Margot Robbie, ela passa, apesar dela ter tido pouquíssimo tempo de cena e de falas também no filme, a Sharon Tate é um grande norteador. E a história dela, né, é um grande norteador desse filme. E ela traz essa beleza de uma atriz que está em ascensão e que ao mesmo tempo ainda não é reconhecida entre as pessoas ali. E as suas entradas ali no filme, elas vieram mesmo como uma bela homenagem a essa atriz que teve essa carreira interrompida tão cedo, que poderia ter sido uma grande atriz dessas divas do cinema. Então eu entendi que o Tarantino buscou aqui também deixar uma aura da Sharon Tate durante todo o filme e trazer uma mensagem positiva também com relação à sua existência. E tem um ponto bem interessante do desenvolvimento vocal e expressivo desses atores que eu achei legal, que o Tarantino trabalhou isso em filme. Então assim, o Leonardo DiCaprio, como o Rick Dalton, ele tá de mal a pior. E ele tem hábitos péssimos, né? Então ele fuma pra caramba, ele bebe até não poder mais, ele não dorme direito, e isso aparece na sua performance. Então ele vai tentar atuar lá, mas tá tossindo pra caramba, pigarreia, uma coisa terrível, assim. E tem o contraponto de uma atriz mirim, né? Uma menina, ela tem 8 anos, que ela é toda, sabe, organizadinha, ela tá lá estudando, ela tá concentrada antes de entrar em cena, antes de gravar. E eles têm um diálogo que eu achei muito legal. Ela fala que o ator ele tem que extrair o máximo da sua performance, então por isso ela fica, às vezes até dentro do cenário, ela nem gosta de ser chamada pelo seu nome, e sim pelo nome da sua personagem. Ela fala que ela não vai almoçar naquele momento, porque logo em seguida ela já vai fazer a cena,
e quando ela almoça e vai tentar atuar logo em seguida, ela fica preguiçosa, então ela prefere não fazer isso para poder se concentrar ao máximo. Então tem um cuidado com a voz, um cuidado com a performance, e ela acaba dando essas dicas para ele também. E aí tem uma cena hilária com o Leonardo DiCaprio, que ele vai tentar falar, as falas dele lá não dá certo, ele erra, ele volta, ele fica bravo, aí ele tem uma cena que ele fica pé da vida mesmo, falando lá, você não consegue e tal. E aí ele dá uma maneirada no cigarro, na bebida e tal, e aí depois a performance vai bem. Então eu achei muito legal ter isso no filme, porque a gente tá falando de atuação, tá falando de voz, tá falando de performance, e não daria para um cara desse, que tem um monte de hábitos inadequados, quando chegar lá na hora de fazer a cena, tá certo, a gente tem todo esse aspecto emocional também, que estava influenciando o fato dele não conseguir fazer a cena direito, mas tem algo que é físico também. Então ele estava super garreando, com secreção, cuspia, tossindo, a pessoa tentava falar com ele e continuava tossindo. Então eu achei muito bacana ter trazido esse aspecto também da voz e da saúde nessas circunstâncias da atuação. Enfim, gente, Era Uma Vez em Hollywood é mais uma grande experiência que você tem com o cinema de Tarantino. Então eu espero que você se divirta quando for assistir esse filme. E se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você é fã ou não do Tarantino. Deixe seu like se você curtiu esse vídeo, divulga entre as pessoas que você conhece e que são também amantes do cinema. E a gente se vê aqui numa próxima dica de cinema, de música, de voz, de canto, de saúde, um próximo vídeo aqui do canal. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!